acham que é importante estudar as Escrituras? Sim. Vocês viram como é importante fazer uma exegese, uma interpretação do texto? Agora, se a Bíblia é uma coleção de pequenos livros, interessante que a primeira pessoa que aplicou esse vocábulo nas Sagradas Escrituras foi João Crisóstomo, e exerceu o patriarca. Foi o patriarca de Constantino. Só que entender essa coleção aqui, como nós hoje brincamos um pouquinho, com um versículo e com apenas a palavra princípio, fizemos um exercício com todos os dicionários e os comentários para vocês a importância de estudar no físico, no papel, no escrever. Agora, o grande problema é que a grande maioria das pessoas, sabendo que a Bíblia ela é uma revelação, esquecem um dos maiores princípios, de pelo menos entender um pouco as suas divisões. Dá para enxergar aí? Não. A Bíblia é dividida. A Bíblia, por exemplo, a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, conhecida teologicamente, como a infalível e insubstituível palavra de Deus. Teologicamente falando. O Novo e Velho Testamento, Antigo, que os pregadores usam, eu também até usava bastante. Quando ela está embaixo, ela é o abscesso. Quando ela está no meio, ela é o coração. Quando ela está em cima, ela é a cor. Falar. Por quê? A Bíblia Sagrada é uma biblioteca. Coloca na sua pregação, viu? A minha? É. Vou começar agora. Tá? A Bíblia Sagrada é o livro dos livros das revelações do Deus Todo-Poderoso. Eu gosto quando ela é espada. Ela é a espada que penetra. A espada. Sim, Bom, Forte. consegue ter uma nota 10 aqui, ó? A Bíblia tem 66 livros. Opa, tá vendo? 66 livros, 1.189 capítulos, 30.173 versículos, 773.692 palavras, dependendo da tradução, e 3 milhões, é isso? 566.480 letras. Mas a Bíblia é um livro sem fim, não é? Depende E se você for estudar um livro. Sim, isso, mas isso aqui era. Você quer explicar outra coisa. Eu vou falar disso. Eu estou falando sobre a questão de você estudar tudo isso daqui para fazer exegese. Por isso da importância de você amar o que você faz, de você ter tempo. Então, não é de qualquer forma que se faz interpretação. Não é qualquer forma que se diz assim, olha, eu estou entendendo tudo. Ninguém entende nada. Todo mundo aprende todo dia, estuda todo dia, se envolve todo dia, mas depende muito de você. Estudar, ler, estudar, ler. Agora, o Antigo Testamento, 39 livros, 929 capítulos, dependendo, né? 23.214 versículos, 592.439 palavras, dependendo da tradução, e 2 milhões, isso, 728 e 100 letras. É isso? Só para trabalhar a sua tradução. Olha a importância de você conhecer as divisões do Antigo e do Novo Testamento para você começar. Então, um livro, uma biblioteca dessa, com 66 livros, dividida em um Antigo Testamento escrita, direcionada para judeus. O Novo Testamento também foi os judeus que escreveram.
você interpretar textos, fazer uma exegese do texto, tem que ter muito carinho, muito zelo. Esse tempo que nós levamos aqui, ele tem que levar, às vezes, o mês inteiro, a semana inteira nesse texto só, com todo o seu conteúdo. E eu tenho um pouco de conteúdo em casa, na minha biblioteca, e às vezes eu procuro uma palavra e eu não acho. Eu faço questão de procurar textos escritos, livros escritos, porque na internet tem quem tem a autoridade e tem quem não é autoridade. Então, por isso que eu evito de procurar textos originais na internet, originais. Tá? Porque quando tem o bom, tem o bom e tem o ruim na internet. Um texto maravilhoso, pessoas que você vê lá, inverte todo o significado da palavra. O Novo Testamento tem 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versículos, 180, olha só quanto é que é aqui, gente, 181.253 palavras, dependendo da tradução. E quanto é aqui? 838.380 letras, dependendo da Deve ter dado trabalho para uma pessoa montar, hein? Imagina traduzir tudo isso daí, e traduzir principalmente o texto. Na mão, né? Lembra quando eu falei de John Milton? Traduzia, às vezes, escrevendo, por isso que você vê vocês, escrevendo, porque quanto mais você escrever, melhor. É igual aquele filme lá dele, você já assistiu? Sim. Onde ele grava a Bíblia lá e Gravar para depois escrever. gravou lá e escreveu todo dia. Exatamente. Fantástico. Fantástico. Né? Então, a divisão do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento são classificados em 4 grupos. Olha só que legal. Olha a importância de você entender essas coisas para começar a estudar. Primeiro, Lei, são 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E esta é a primeira divisão conhecida como Pentateuco, que é o... Eu não esqueci de números, não, viu? Fique tranquilo, nós vamos falar. Que é o Pentateuco, que é o Torá. E nós estávamos aqui o Velho. Por isso que eu sempre recomendo você ler a Bíblia, ler toda, é muito bom, mas leia tentando entender. Leia meditando, leia orando, leia Gênesis, Êxodo. Sempre todo mundo reclama de Levítico e Deuteronômio, quem não é acostumado, porque foi escrito para uma nação que oferecia sacrifício, etc. Ainda vai, né? Segunda parte são livros histórias. O Levítico, ele explicou agora o número, eu perguntei. Isso aí está no nosso livro, não, né? Não está. Só eu vou fazer para fazer conclusão. Ele está no conteúdo do bacharel, mas eu estou passando aqui para vocês. Mas eu vou passar para vocês também, para ficar Isso, passa para gente. Os livros históricos são 12: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Essa é muito importante você. 1º e 2º Reis me ajudou muito a primeira vez para me entender essa questão, quando Deus colocou reis, tirou rei. Foi muito importante para mim entender a questão dos primeiros reis que Deus estabeleceu na terra. Muito bom essa sequência de quem quer aprender, estudar o Pentateuco e depois estudar os livros históricos. Faz você ficar muito recheado de conhecimento. Coisa linda. Muito recheado mesmo. Recheado mesmo. Isso é muito importante. Até saber também. É fácil de entender, né? Porque aí quanto mais você lê, eu falo ler e entender, igual eu tenho conversado com vocês, vai facilitar para fazer interpretações futuras de pregações. Essas divisões vão te ajudar a você entender. Livros do terceiro são livros de poesia, são 5 livros: Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São conhecidos como poéticos, devocionais. Olha só, inclusive, Jó é um drama, poesia, livros, salmos.
Prática poética, provérbios, cantares, poéticos. Você vê poucas pessoas falando de livros poéticos. Agora, e Eclesiastes, que está ligado à didática e filosofia. Está vendo? Essa divisão de livros é importante porque você concorda comigo que eu não posso ler um livro, sendo que um livro de Apocalipse, que, por exemplo, que é um livro muito símbolo e às vezes querer materializar. Eu, na minha época, ouvi e vi várias pessoas, por não entender essa divisão, quando o livro está falando de filosofia, de poesia, não consegue interpretar, e eu vi muitas, não foi poucas. Jesus virava, estava num cavalo branco, na sua escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eclesiastes. Não, isso é Apocalipse. Explica isso, Eclesiastes. Entendeu? Então, o que acontece? Imagina Jesus descendo, montado num cavalo branco. Ó, meu filho, desce com todo mundo. E o seu exército de cavalos montado no cavalo branco. Bora, meu filho. Não é isso. Não é literal. Símbolo nunca será símbolo. Símbolo nunca será literal. Então não dá para interpretar algo que é simbólico como literal. Esse que é o nosso problema às vezes. Nossa, mas como usa essa expressão que ele está falando do cavalo? Ali o cavalo está representando de força. Porque para entender Apocalipse tem que ter símbolo. Chifre é poder. Entendeu? Imagina só a gente falando de chifre. Entendeu? Você é chifrudo aí, receba um chifre aí. E a Bíblia diz chifre. Nessa época era poder. Então, todas as vezes você vai ver poder. Por isso que, por exemplo, na época de Abraão, já no Antigo Testamento, não nessa divisão, por exemplo, quando Deus falou para Abraão, eu vou multiplicar tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da terra. Descendência espiritual, céu. Descendência mais carnal, terra. Então, por isso que, por exemplo, livros alegóricos, como o livro de Ezequiel, é difícil você ver algumas pessoas, livros que você vai lendo e vai dizendo assim, andando eu, andava ela, parando eu, parava ela, tinha ódio por dentro, tinha ódio por fora. Você vai entender esses negócios. É forte. É muita dedicação e você entender qual era o propósito. Como, por exemplo, Jó. Você lê Jó, capítulo 1 de Jó, você já vê que, poxa, é um livro poético. Só que em um período, depois que começa a contar a vitória do Jó, tem uma outra trajetória, mas no princípio, quando você, inclusive é o primeiro livro escrito, é o primeiro, não é Gênesis, é Jó. Quando você lê o primeiro versículo e vai vendo toda aquela história, quando você vai vendo o gênero de Jó, no primeiro capítulo, você fica com dó de Jó. Se você vai num cinema e está escrito a história e o sofrimento de Jó, se você estiver cansado do seu sofrimento, você não vai não. Estou cansado dele sofrer. Você já vai ler o livro de Jó, você vê o sofrimento de Jó, como perder filhos e perder esposa, ser amaldiçoado por tudo e manter a fidelidade, ser fiel. Aí você encontra Satanás que passeava e vem, conversa com Jó e pergunta. As pessoas perguntam, mas por que Satanás estava rodeando a terra? E faz uma pergunta. Passeando por ela e faz uma pergunta. Tem que entender que é um livro poético. E assim, por exemplo, Eclesiastes, Cantares, são livros. Cantares. Ninguém fala de Cantares porque alguns acham até obscenos. Eu já vi alguns pastores. Não
Quando Salomão fala de seios, quando Salomão fala de uva, quando Salomão fala disso, acham imoral algumas expressões que tem nesses livros cantares. E na É um livro romântico, na né? realidade é um livro poético, romântico, que fala de paixão, de amor. Da noiva e do noivo. Então isso você vê a juventude de hoje gosta de sai a saga Harry Potter, tem um gênero. Você vai no cinema, tem gênero de guerra, de violência, gênero de, me ajuda aí, gênero de amor, gênero de romance, bruxaria, gênero de terror, ação. Você já vai ver. Tem pessoas que gostam de gênero. Minha esposa tem um gênero de leitura, de filtro para assistir, gosta de romântico. Minha esposa é romântica, gosta de coisa, muita violência. Coisa linda, né, pastor? Então gosta tudo do amor, sabe? Ela não gosta de nada violento. Então quando se junta comigo e nós três se juntamos, o gênero nosso é diferente da minha esposa. Então ela já fica fora, eu fico com eles, e quando eu estou com ela, não falou isso. Meu gênero com ela é mais romântico. O nosso gênero é um gênero mais de ação. Eu tenho que separar quando eu vou ter que ir para o cinema com ela, eu tenho que separar que eu vou assistir. Porque o gênero dela, ela gosta de outra coisa. Do amor. Algo mais romântico. Então, quando ela lê algo mais romântico, ela gosta mais. Então, eu sei quais os livros que ela gosta. Ela está lendo um livro agora. Aí ela está lendo o livro. Ela fala assim: você já leu o livro? O Encontro com Deus, uma coisa bem mais romântica. Não, mas está muito ligada à literatura que ela gosta. Então, ela dá muito valor a isso. Então, se você entrega para uma pessoa algo para ler, algo, nunca vá pregar e beber água gelada. Senão você acaba com a Tá bom? Só liga o ventilador, pode. Nem ligar o ventilador. Então, você tem que para facilitar a tua compreensão. Não vai colocar cavalo em algo que não é cavalo e nem vai não materialize o imaterial. Interprete. Isso é poético. Exato. Porque senão você é o que você vê as pessoas na igreja, às vezes, sem base interpretativa de texto, fazendo assuntos. Aí temos a quarta parte, são os profetas, são os livros de profecias. São 17 livros, né? Subdivididos entre profetas menores e profetas maiores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Daniel. Os profetas menores, José, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. A importância e aqui divide-se os 27 livros do Novo Testamento, que são classificados em 4. Biografia. Isso é muito bom você entender, certo? E você vai entender que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, escrevem a vida terrena de Jesus e seu glorioso ministério. Então, legal. Eu recomendo a vocês, eu tenho essa Bíblia aqui, que tem só o Novo Testamento dela, King James. Só os 4 evangelhos, só os biográficos. Gente, você lê cada um vai dando a referência do outro, e você tem apenas os 4 evangelhos. É sensacional, gostoso para ler, e eu vou trazer para vocês verem aqui na próxima aula, obrigado, do seu jeito de trazer. Eu tenho mais alguns minutos só.
que você pega os 4 evangelhos e lê um delicioso livro. Aí você faz o quê? A referência que tem em um, você vai ler os 4 evangelhos do mesmo assunto. Toda vez que você lê um assunto, você lê 4 vezes se os 3 falarem. Aí você vai ver que às vezes só Mateus fala, às vezes só Marcos fala, às vezes só Mateus e Marcos fala, às vezes Mateus, Marcos, Lucas e João fala, às vezes os 4 falam, às vezes um fala, às vezes... E isso é muito legal. Vai te ajudar muito. A Bíblia cronológica, ela tem essa... A cronológica tem. É sensacional. Ótimo. Você tem que entender como que ela funciona. E no Novo Testamento, os 27 livros, tem um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, estuda a história da igreja primitiva, os apóstolos e o avanço do cristianismo através das viagens missionárias de Paulo. Provavelmente a próxima aula do que eu terminar, que possa dar também, se eu recordar, vai ser história do cristianismo. Aí nós vamos fazer, vai ser muito legal. Provavelmente a história do cristianismo, ver aí no... É uma coisa das palavras, das escrituras. Hã? Alguma coisa das escrituras. Não, é história do cristianismo, né? Mudou o nome? Hã? Mudou o nome. História do cristianismo sempre foi. O que está aí? Não, vê na primeira página. Panorama das Panorama escrituras sagradas. das escrituras. É isso aí? Panorama. Ah, tá, deixa eu ver. É um Teologia do Antigo Testamento. Ah, tá, próximo? Eu acho que... Não, Não, é aqui, ó. Aqui, ó. Exegese, história da... Você já estudou a história do cristianismo? História do quê? Do cristianismo. Ah, tá. Então aqui já é outra disciplina. Pensei que depois dessa seria a história do cristianismo. Exatamente, nós vamos começar daqui, dessa partida. A partida de Atos dos Apóstolos. Você vê que tem um livro histórico no Novo Testamento e as epístolas. São 21 epístolas subdivididas em 2 principais grupos. Epístolas paulinas e as epístolas universais. Essa divisão é muito importante. São cartas que Paulo escreveu à igreja. E o último livro, que é o último que fecha o livro, que fecha a Bíblia, que é o livro do Apocalipse, que narra a história da Bíblia. Olha a importância que a Bíblia fez. Aí eu pergunto para vocês, olha a importância de você conhecer a estrutura da Bíblia para você fazer qualquer tipo de narração. Olha a importância de você entender as epístolas, entender por que Paulo escreveu cada carta dessa, o motivo, a época, o período, a carta aos Romanos, a carta... Está errado ali? Não, eu avisei, pai. Hã? Está atrasado aquele relógio? Sim, mas tem mais 5 minutos. Acaba mais 10. Não tem. 10h30? Vai ter o 5. É, Porque ela dá um sinal ânimo, tá ligado? Ela sabe que você ainda vai continuar um pouco. É mesmo? Não, mas é sério. Não tá aqui. Muito bem, então. A gente vai em cima, eu acho. Isso aí a gente tem que ir até meia-noite. Glória, e quase. Isso é forte. E alguém tá dando É de Deus. O segredo do nosso sucesso é você. Obrigado.